Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática aqui. Eu sou o professor Guilherme, tudo bem? Olha o Guiz aí, ó. Isso! E essa aula vai ser sobre trigonometria. Solta a vinheta! Quê? Ah, não tem vinheta? Ah, então vamos sem vinheta mesmo. Se você chegou nesse vídeo e não viu vídeos anteriores, corre lá que ainda dá tempo. Você tem que ver vários vídeos anteriores, porque essa daqui é uma segunda parte de trigonometria de 3 partes, ok? O que tem antes? Nossa, tem muita coisa antes, ó. Tem trigonometria no triângulo retângulo. A gente viu seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo, tudo bem? Com ângulos notáveis da tabelinha. Vimos também ciclo trigonométrico, ok? Definição de ciclo trigonométrico, determinação principal, forma geral de um arco. Vimos conversão de graus radianos e vimos como você monta o ciclo com reduções ao primeiro quadrante, tanto de graus quanto de radianos para calcular seno e cosseno. O que temos para a aula de hoje? Olha lá, ó. Pode anotar aí, ó, já vai fazendo aquelas fichas resumo lá maravilhosas que vocês fazem, aquelas letras lindas lá, porque hoje vai ter bastante coisa. Tangente no ciclo trigonométrico, demais arcos notáveis do ciclo, vão ser extremamente necessários aí que vocês conheçam esses arcos para o estudo de funções, ok? Relação fundamental de trigonometria, fundamental já está no nome. Adição e subtração de arcos e depois as demais relações trigonométricas, ok? Então fiquem atentos aí, bastante coisa, preparem as anotações e vamos lá! Tangente no ciclo, como que a gente vai definir a tangente no ciclo? Fica atento aí com as observações, que vocês aí vão ver que é bem simples a forma de calcular a tangente, bem parecido com o seno e cosseno que vocês já viram antes. Então, ó, só para lembrar, eu tenho o eixo do seno, que é o eixo que está sem sono, eixo de pé do ciclo trigonométrico, o eixo dos cossenos, que seria o eixo que está com sono no ciclo trigonométrico aí, tudo bem? Então, o eixinho deitado aí. E aí você tem o eixo das tangentes, olha lá o eixo da tangente, ó. Então, para você já identificar o que eu estou falando, o eixo da tangente é um eixo paralelo ao eixo do seno, tá vendo? Ó, então, são dois eixos que eles nunca vão se cruzar. Então não tem como encontrar esses dois eixos aqui, eles não vão ter nada em comum, tudo bem? Bom, então é como se eu tivesse um eixo Y, só que ao invés dele estar aqui cruzando na origem com o eixo X, ele está cruzando no ponto 1. Lembra que esse pontinho aqui é o 1, né, lá do plano cartesiano? Então eu tenho esse eixo aqui, tudo bem? Esse é o eixo da tangente. Como que eu vou determinar um grau aí, então, pro eixo da tangente? Ó, eu vou marcar um arco, desse arco aqui, ó, inicial, tudo bem? Então, selecionei esse primeiro arco aqui, ó, e esse primeiro arco aqui, ele me deu uma abertura aí alfa no meu ciclo trigonométrico, tudo bem? Então, quando eu for calcular a tangente, olha lá o que eu fiz, ó, eu estiquei até encontrar e cruzar aqui no valor da tangente, tá vendo? Então, esse prolongamento que eu fiz aí desse segmento é o que vai identificar o valor da minha tangente desse arco, tudo bem? E aí, ó, olha que observação importante, ó. Tá vendo que eu já peguei um valor aqui, ó, bem próximo do 1, né? Lembra que aqui é o 1 da tangente, né? Ó, aqui é o 1 do eixo. E aí o 1 da tangente vai estar da mesma altura, vai ter um 1 aqui da tangente. O que significa? Significa que a tangente ela pode ter valores maiores do que 1, diferentemente do seno e do cosseno, que tem valores que estão entre 1 e menos 1. Depois a gente vai ver isso daí com bastante calma, bastante atenção lá na trigonometria de equações trigonométricas, tudo bem? Então, olha lá, ó, eu consigo, por exemplo, pegar um arco aqui, ó, que vai ter a minha tangente bem maior do que 1. Tá vendo, ó, o tamanho que vai cruzar aí. Tá legal? Então, ó, esse é o tamanho aí da minha tangente, desse ângulo alfa. Se eu tivesse um arco lá no segundo quadrante, eu vou cruzar e aí o valor lá de baixo vai ser a minha tangente, que seriam valores negativos aí. Tudo bem?
Então, para você guardar aí os sinaizinhos, ó, é importante você lembrar. Então, seno, lembra que o seno é o eixo Y, então ele tem valores positivos na parte de cima, valores negativos na parte de baixo. Se você pegar os quadrantes, ele é positivo no quadrante 1 e 2. O cosseno já é o eixo X. O eixo X, ele tem valores positivos na direita, ou seja, no quadrante 1 e no quadrante 4. E a tangente, ela é esse eixo paralelo ao eixo dos senos. Então, ele vai ser positivo no quadrante 1 e no quadrante 3. Vamos pegar um macetinho para a gente guardar isso daí para ficar bem fácil. Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Setaco, 12, 13, 14. Que é isso, Guisa? O que você está falando aí? Ó, presta atenção. É positivo, seno 1 e 2, cosseno, desculpa, a tangente 1 e 3 e o cosseno 1 e 4. Então, setaco, 12, 13 e 14. Você nunca vai errar mais sinais de seno, cosseno e tangente. É positivo, setaco, 12, 13 e 14. Tudo bem? Guarde aí para você saber onde que é positivo. Por quê? O que varia de um arco, quando eu estou falando de arcos notáveis dos quadrantes, é exatamente o valor de ser positivo ou ser negativo. Tudo bem? Então, dando sequência aí, ó, anota isso daí no seu post-it para você não esquecer isso daí mais, tá bom? Bom, então dando sequência aí ao que a gente estava trabalhando, determinar quais são os valores das tangentes que a gente vai calcular dos arcos, ó. Então já coloquei aí 4 exemplos, 2 trabalhando com arcos em graus, 2 trabalhando com arco em radianos, tudo bem? E aí como é que eu vou fazer isso daí? Bom, lembra lá, você vai precisar saber os valores da tabelinha. Ah, eu não sei montar essa tabelinha. Procura lá no vídeo que tem lá a musiquinha para você guardar. Não pode esquecer como é que faz, tá legal? E eu já coloquei aí para facilitar para a gente os valores da tabelinha de radianos, daquele do põe 1, tira 1, põe 1, o dobro menos 1. Tudo bem? Então facinho aí para a gente aplicar. Olhei lá, tangente de 210 graus. Lembra lá como que a gente faz? 210, ele é terceiro quadrante. Ele é o valor da tangente, do valor do arco, quando ele está somando 30 graus em 180. Ele é 180 mais 30, tudo bem? Então ele é correspondente à tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Aí, ó, só para a gente lembrar, a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Como isso daqui ele é um arco de terceiro quadrante, então tá legal para mim, tá legal o valor positivo. Belezinha? Bom, a sequência aí, ó, 3π sobre 4. Π sobre 4 é a linha do 45 graus, olha lá, ó. 3π sobre 4 é o arco do segundo quadrante. Tangente de 45 graus lá na tabelinha vale 1. 3π sobre 4 é segundo quadrante. Segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Tudo bem? 120 graus. 120 graus é segundo quadrante. Mais que 90, menos que 180. Mas, qual é a referência em relação a 180? Ela está tirando 60 graus, tudo bem? Então, ela é igual a tangente de 60, que é raiz de 3. Segundo quadrante, tangente negativa. Então, menos raiz de 3. E, por fim, tangente de 11π sobre 6. 11π sobre 6, ó, é a linha do 30 sobre 6, tudo bem? É o dobro menos 1. Quarto quadrante, tangente é negativa. Então, ele é a mesma coisa que 30 graus, só que negativo. Então, raiz de 3 sobre 3, negativo. Tudo bem? Bem easy aí, ó, tranquilo para você identificar. Identifica aí quais são os quadrantes. Usa lá o setaco 12, 13, 14 quando vocês forem calcular isso daqui. E você nunca mais vai errar esses arcos notáveis dos 5 trigonométricos. Belezinha, galera? Bem tranquilo, dando sequência aí. O que são esses demais arcos notáveis do ciclo? A gente viu que o ciclo, completinho aí, ó, a gente marcou lá, né? 0, aí depois a gente caminhou no 30, 45, 60, chegamos no 90, 120, 135, 150, vimos todas as relações, todas as equivalências aí desses arcos e também vimos os arcos côncavos.
Mas olhando para essa primeira volta aí do ciclo, olha lá, pessoal, o que a gente fez? A gente só trabalhou com 0, com 90, com 180 e com 270 e também com 360, quando a gente trabalhou com só com orientação, né? Só para falar onde está aqui, também para falar que você tinha os valores aqui para onde você fazia a referência, lá na do 180 e do 360. Mas, na verdade, você também pode calcular seno, cosseno e tangente desses valores, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Selecionei aí esses 4 pontinhos aí como referência. Então o que você tem que lembrar aí, ó? Tava lá anotado no post-it de vocês lá, ó. Ciclo trigonométrico, uma circunferência com centro na origem, raio 1. Então primeiro a gente vai analisar o seno. Olha lá os senos, ó. Se eu pegar o eixo do seno aí, ó, fiz ele de vermelho aí para chamar bastante atenção, destacar. Como ele é centrado na origem e tem raio 1, o valor aqui de cima é 1 e o valor lá embaixo é menos 1, lá do plano cartesiano, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Ó? Olha o seno de 90, ó, ele vai estar em cima do 1 aqui, tudo bem? Assim como o seno de 270 vai estar em cima do menos 1. Então, esses valores já são reais. Ah, eu não acredito nisso. Procura na calculadora, digita lá seno de 90 graus. Tudo bem? Você vai encontrar esse valor. E se for radiana, mesma coisa. Seno de π sobre 2, seno de 3π sobre 2 menos 1. Tudo bem? E os outros arcos aqui, ó, o 0, o 360 e o 180 aqui. Mesma coisa, vai ser 0. Olha lá, estão todos eles na altura do 0 aqui, ó, como se eu tivesse uma régua de pé. E essa régua de pé aqui, ela determinasse para a gente quais são as medidas positivas e negativas. Um termômetro aqui. E aí, no 0 aqui, ó, está indicando o 0, o 360 e o 180. Então, tangente de 0, tangente de 360 e tangente de 180, as três... Gente, eu falei tangente, mas é seno. O seno de 0, seno de 360 e o seno de 180, os três senos aqui, ele vale 0. Tudo bem? Facinho, bem tranquilo, né? E para o cosseno, como é que vai ser? Coloca o eixo lá. Coloquei o eixo X, eixo deitado, eixo dos cossenos, com sono. Olha lá, o eixo X, ele tem 1 aqui no positivo de X e menos 1 no negativo de X, tudo bem? Lá do plano cartesiano. O 0 continua sendo o mesmo 0, porque a circunferência é centrada na origem. Então, quanto vai valer o cosseno de 0 graus aqui, ó? Vale 1. E o cosseno de 360? 1 também. E o cosseno de 180? Menos 1. Ah, mas e o cosseno de 90 e o de 270? Está na altura do 0 aqui, ó. Estou olhando para o eixo deitadinho. O eixo deitado está como se fosse na reta do 0. Então, ambos vão ser 0. Isso tudo também vale para os arcos em radiano, tudo bem? Então, agora você sabe quanto vale os senos de mais arcos do que a gente já sabia. A gente já sabia todos esses notáveis aqui, que a gente fez a redução na outra aula. Agora você já sabe dos extremos também, tudo bem? É importante isso, depois a gente vai trabalhar bastante isso com a função trigonométrica, tudo bem? Bom, a tangente é diferente, né? Olha que legal. Quando você for marcar os valores aqui, ó, o eixo da tangente, ele vai ser paralelo ao eixo do seno. Então, eu já fiz um eixo paralelo aqui, ó, e as medidas são as mesmas, ó, como eu tinha falado lá no começo. Tudo bem? Como se fosse a mesma régua graduada que você vai ter antes e no eixo Y também do eixo da tangente, tá legal? Como que eu vou fazer então para calcular a tangente? Ó, vamos lá. O que você já sabia antes? Se você fizer com 0, com 360 e com 180, da mesma forma que é no seno, vai ser na tangente. Então, peraí. Você conhece, já da tabelinha, valores de 45, 100 e 225, que são 1, né? Que é mais facinho, assim, valor inteiro e tal, para você identificar aqui o tamanho. Então, ó, já tracei aqui a reta, lá, olha lá, ó, que bonito, ó. 41, 45, que dá 1, 225, que também dá 1, tudo bem? Também tracei a outra reta aqui, ó, 135 e 315, que dá menos 1, certo? Aí, anota no post-it, tangente de 0 é 0,
tangente de 360 é 0 e tangente de 180 é 0. Agora, quanto que ficaria o 90 e o 270 aí para a gente fechar os arcos dos extremos aí? Aí é que está a jogada. Não existe nenhum outro. Por quê, gente? Porque eu preciso fazer um arco aqui que vai estar em cima desse eixo, porque 90 não está em cima do eixo, o 270 também não está em cima do eixo. Como é que eu vou fazer um arco que está em cima do eixo, cruzar com esse outro eixo aqui, sendo que eles são paralelos? Então, o fato de o seno ser paralelo à tangente faz esses dois arcos aqui não existirem. E não só eles, tá? Lembra que existem arcos côngruos aí dentro do ciclo. Então, todas as voltas que eu der aí no ciclo trigonométrico, todas essas voltas, elas também vão dar valores que não existem. Tudo bem? Depois a gente vai ver a funçãozinha da tangente, vocês vão ver que isso deve ficar bem claro para vocês como é que funciona essa colocação. Tá legal? Então fiquem atentos para esses valores. Na verdade, a tangente, os valores de 1 e menos 1 são de arcos que estão na tabelinha, né? Que são os correspondentes da tabelinha. Já 0 vão ser os extremos de 0, 180 e 360. Tá legal? Então anota aí. E tangente é importante aí, ela é um pouquinho diferente da outra. Tá legal? Dando sequência aí, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre relação fundamental da trigonometria. Ela é fundamental porque ela é uma relação que ela envolve valores de seno e cosseno. Então você consegue trabalhar com transformação de um valor de seno para o cosseno. Vou explicar, vem aí. Olha lá, vamos pegar o ciclo trigonométrico, marquei lá o meu ângulo alfa qualquer, da mesma relação que a gente tinha feito no começo, tudo bem? Vou fazer igual eu fiz na outra aula. Ó. Vou pegar a lupa lá e vou jogar o triângulo retângulo com o mesmo ângulo agudo alfa aí, tudo bem? Lembrando que a minha hipotenusa aqui, ó, vale 1, né? Lembra lá que a gente fez? A gente usou essa relação para determinar qual era o valor de seno e de cosseno e conseguimos estabelecer o eixo, né? Lembra lá? Assiste a aula lá, a aula está disponível. Se tiver dúvida, assiste de novo, tá legal? Bom, agora você já sabe, então, que o eixo deitadinho aí é o cosseno, o eixo de pé é o seno. Já vou usar isso daí. Bom, não é um triângulo retângulo? Eu não tenho catetos e tenho hipotenusa? Então eu vou usar o nosso famosíssimo teorema de Pitágoras aí, ó, o teorema do Pit Boy, o nosso amigão Pit. Ele vai sempre aparecer aqui na matemática e você vai poder usar ele sempre que você precisar. Olha lá, triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? Ó, a hipotenusa é o 1, olha lá. Lembra lá o que 90 graus está olhando? Então, hipotenusa quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos jogar. 1 ao quadrado é seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Nossa, como que é esse negócio de ao quadrado? O seno ao quadrado é como se fosse seno vezes seno. E o cosseno ao quadrado, cosseno vezes cosseno. A gente não viu que seno e cosseno são números? Então é só você pegar essa relação e levar ela ao quadrado, ou seja, o número vezes ele mesmo. Tá legal? Vamos deixar isso daí um pouquinho melhor. Olha lá, ó. Essa é a relação fundamental da trigonometria, tá legal? Importantíssima aí. Aproveitando a deixa, olha a tangente. A tangente ela não é cateto oposto sobre cateto adjacente, lembra lá? Tem gente que toma coca. Então, se tem gente que toma coca, eu vou pegar o seno, que é o cateto oposto aqui, ó, oposto ao ângulo, é o seno, pelo cosseno, que é o cateto adjacente ao ângulo. Então, eu consigo duas relações aqui, ó. Eu consegui duas relações, pessoal, só usando esse triângulo retângulo que eu tirei lá do ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar 1. Então, pegar dois ângulos, pega um ângulo aí. Se eu calcular o seno e o cosseno desse ângulo elevando ao quadrado e somar vai dar 1. E aí eu consigo achar a tangente fazendo a divisão também. Tudo bem? Ó, tem meme. Olha lá que belezinha, ó. Guarda o meme aí. Importantíssimo aí, tá bom? Anota lá no post-it. O meme também. Não, meme não. Anota as relações do post-it que a gente vai usar elas bastante também aqui dentro da trigonometria. Tá legal? Dando sequência aí, vamos fazer um exemplo. Olha lá. Como que eu vou relacionar utilizando como que eu vou relacionar os valores usando a relação fundamental da trigonometria?
Sabe-se que seno de x, de um arco x, dá menos meio. Quem é o x? É um arco que está no terceiro quadrante. Informação importante, eu vou grifar. Sendo assim, determina o valor de cosseno e de tangente. Bom, ele deu para a gente uma informação aqui de seno e pediu o cosseno. Então, eu vou ter que relacionar essas duas informações aqui. Como que eu vou fazer isso? Usando a relação fundamental da trigonometria. Ó, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que dar 1. Quem que ele já informou para a gente? Que o seno do ângulo é menos meio, mas eu quero que ele seja elevado ao quadrado. Então, vou pegar menos meio ao quadrado. Lembrar que eu falei que era o número? E aí, ó, eu caí numa equação que tem o cosseno como incógnita. Então, eu vou descobrir o cosseno desse valor aí a partir da equação. Tudo bem? Menos meio ao quadrado. Lembra que todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Então, aqui vai ser 1/4. Mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Tudo bem? Aí, utilizando a regrinha de equação lá que você aprendeu no ensino fundamental, vou jogar 1/4 lá para o outro lado, ele vai trocar de sinal, tudo bem? Então, cosseno ao quadrado do ângulo vai ser 1 menos 1/4, tá legal? 1, ó, aqui você pode usar um macetinho de conta, tudo bem. Ah, eu me sinto mais à vontade fazendo o mínimo múltiplo comum. Eu me sinto mais à vontade fazendo o método da borboletinha. Pode fazer, gente, à vontade. O importante é que você consiga acertar o resultado. Mas caso você não lembre muito, vai ter que ter trabalho de qualquer jeito, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Como ele é sempre 1, então sempre que você somar e a relação fundamental sempre igual a 1, você pode pegar esse 1 que aparece aqui, ó, olha lá o ponto. Sempre vou pegar esse 1 aqui e deixar ele no mesmo denominador. Ou seja, esse 1 ele é igual, neste caso aqui, a 4 sobre 4. Então, 4 sobre 4, que é o inteiro, 4 partes de 4, menos 1/4, vai ficar 3/4. Então, o cosseno ao quadrado de x vale 3/4. Acabou? Acabou nada. Olha lá, ó, ele está ao quadrado. Como é que eu resolvo expressões quando elas estão ao quadrado, gente? Tem que tirar a raiz. Só que a raiz, numa equação, quando eu vou tirar o quadrado dela aqui, você tem que lembrar que ela tem que sempre levar junto o mais ou menos. Tudo bem? Então, olha lá, ó, ficou mais ou menos a raiz de 3/4, certo? Raiz de 3 é raiz de 3 mesmo. A raiz de 4 é 2. Tudo bem? Aí você vai falar assim, ô Kisa, mas eu cheguei em dois valores, um positivo e um negativo. Aí eu vou falar para você que não, porque tem uma informação que a gente grifou lá no exercício, ó. Olha lá, ó. É um arco no terceiro quadrante. E arco no terceiro quadrante, para cosseno, sempre vai dar negativo. Oh, vou ter que lembrar disso. Setaco 12, 13, 14. Guarda aí que você vai lembrar deles sempre. Então, portanto, olha lá o símbolo do portanto, cosseno de x é menos raiz de 3 por 2. Tudo bem? Bem facinho aí, você achou o valor do cosseno. Nossa, mas eu vou ter que fazer esse cálculo sempre? Bom, teria que fazer, né? Nesse caso do x aí, ó, você tem, como ele é um valor meio, é um valor de tabelinha, você pode até achar o valor de x e aplicar os valores da tabelinha para cosseno e tangente. É um pouquinho mais complicado, tá? Toma cuidado com isso daí. A relação, ela sempre vai informar, independente do resultado que deu ali, informado no enunciado, você vai conseguir achar sempre o valor do cosseno tendo um seno ou do seno tendo um cosseno. Tudo bem? Bom, a outra perguntinha aí, ó, qual era o valor da tangente de x? Deixa eu mudar a cor aqui, ó, para não confundir, não ficar tão poluído. Fiz de roxinho. A tangente de x, o que a gente viu lá? Que ela é seno sobre cosseno.
Então, fechou. Eu já tenho o valor do seno. O seno vale menos meio. E o cosseno vale menos raiz de 3 por 2. Aí, lembra lá, gente, o que tem que fazer quando eu tenho divisão de duas frações? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou colocar entre parênteses aqui porque ela tem um menos, tá? Só para eu não errar o sinal. Porque o resultado aqui é positivo, ó. Porque tem dois menos e estão multiplicados. Tudo bem? Vou poder simplificar esse 2 aqui, ó. Então, cortei ele aqui. E vou chegar nesse resultado aqui, ó. 1 por raiz de 3. Aí você sabe bem lá que você pode racionalizar esse valor aqui, ó. Racionalizei, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3, tá legal? E aí, quando você for calcular isso daqui, você vai chegar em raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Ó, deu positivo. Como assim deu positivo? Olha lá no setaco 12, 13, 14. A tangente, ela é positiva no terceiro quadrante. Então, o seno e o cosseno são negativos. Quando eu faço a divisão deles, divisão de dois números com o mesmo sinal, né? Vale a regrinha do sinal. Sinais iguais, positivo, a tangente é positiva. Tá legal? Ó, eu até sabia, né? É um arco correspondente ao 30 graus, porque o seno dá meio no terceiro quadrante. Então, ó, amostra grátis de equações para vocês aí, ó. Eu até sei que nesse caso aqui, né, se você estivesse trabalhando na primeira volta, depois eu vou falar isso com bastante propriedade quando a gente for trabalhar com equações, se eu estivesse trabalhando só na primeira volta, eu ia encontrar que esse ângulo em graus aí, ele é 210 graus, né, correspondente do 30 no terceiro quadrante. Tudo bem? Que o seno vai dar menos meio, o cosseno menos raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3 positivo. Tá legal? Viu que legal, que importante essa relação? Ela é fundamental mesmo, porque ela relaciona valores de seno e cosseno aí, tudo bem? Dando sequência, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre adição e subtração de arcos. Por que eu vou usar esse daqui? Com a adição e a subtração de arcos, eu consigo achar mais arcos ainda dentro do ciclo trigonométrico para achar valores de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Basicamente, agora a gente vai andar a gente anda de 30 em 30, né? No começo de 15 em 15, né? De 0 a 30, depois de 30 a 45, 45 a 60. E depois 30 de novo com 90. Agora a gente vai fechar esses arcos de 15 em 15 graus aí pela adição e subtração. Então a gente vai saber calcular seno de 15, seno de 75, cosseno de 105, de 165 e assim por diante. Tudo bem? Então a gente vai fechar os espaços que estão faltando dentro do nosso ciclo aí de 15 em 15 graus, tá? Bom, eu vou explicar para vocês a fórmula, vou mostrar para vocês a fórmula neste vídeo, tá legal? E vocês vão lá assistir o vídeo que eu demonstrei essa fórmula. A demonstração ela é bem simples, ela só usa trigonometria no triângulo e geometria plana. Então, vocês do ensino médio conseguem tirar de letra a definição. E para a galerinha aí que está pensando nos vestibulares, umas aplicações, umas segundas fases aí, tem que ver a demonstração de adição e subtração de arcos, porque ela pode ser um exercício para você resolver aí numa segunda fase de Unicamp, numa segunda fase de FUVEST ou numa segunda fase de Unesp, por exemplo. Tá legal? Então dá uma olhadinha lá no vídeo, fica essa dica para vocês aí. E eu vou falar da relaçãozinha. Olha lá, ó. Eu vou pegar a soma de dois arcos. Então eu peguei dois arcos A e B. Olha como que eu consigo fazer a soma deles. Ó, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Tá vendo? Ó? O seno, quando eu faço a soma do arco, não é só seno de A mais seno de B. Ela se desenvolve numa expressão. Nossa, vou ter que decorar isso? Vai, mas tem um macete. Tudo bem? Qual que é o macete? Da Palmeirinha. Olha lá, ó. Lembra lá daquela maravilhoso poema lá
Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Não é Palmeiras na segunda divisão, não. É Palmeiras onde canta o sabiá. Olha lá, você vai usar isso daí para guardar e fazer uma riminha. Ah, mas não é uma rima muito boa. É, não é, mas ajuda a guardar. Então, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá bom? Mas para rimar aí, você consegue guardar e vai na fé que dá para guardar mesmo. E depois que você aplicar algumas vezes, você nunca mais vai esquecer. Tá? Tem para cosseno também? Tem para cosseno também. Olha lá, ó. Cosseno de A mais B, tá vendo? Ó? Cosseno já é um pouquinho mais nojentinho, assim, ó. Ele não gosta de se misturar. Então, cosseno de A com cosseno de B, seno de A com seno de B. Atenção, hein? Olha o sinal que troca aqui, ó. Tá vendo? Quando aqui você estiver somando, ali você está subtraindo. Então, você tem que tomar cuidado aí, porque vai trocar. Como que eu vou guardar isso daí? Bom, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Olha lá, ó, sem saber, você guarda como sendo seno de A e seno de B, tá? Então, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Aí você vai conseguir fazer aí decorar a sua formulinha, tá legal? Pô, vou ter que ficar decorando essa fórmula? Não, vê lá o vídeo que você vai entender como é que ela surge para você guardar ela sempre. Guisa, você fez com soma, mas lá no título tá falando subtração também. Vale para subtração? Vale. E os sinais eles se mantêm. No seno, olha lá, quando eu tiver... Ah, eu coloquei a observação aí para você assistir ao vídeo lá. Olha que bonita a decoração aí do vídeo, tá? Anota no post-it para você assistir o vídeo. Ó, quando você tiver menos aqui, ó, então se você tiver um menos A menos B, ali também vai ser menos, tudo bem? Então, o mais refere-se ao mais, o menos refere-se ao menos, tá legal? E aí, ó, aqui é a mesma coisa. Se for mais, como ali é menos, então se for menos na soma dos arcos aqui, na subtração de arcos, ali vai ser mais. Então é invertido também. Tá legal? Então anota no post-it aí, que essa daí é informação importante. Vai ter que entrar no resuminho de vocês. E vão lá assistir o vídeo lá, que o vídeo tá muito legal sobre isso, tá bom? Vamos fazer um exemplo aí, ó. Quero saber o valor do seno de 15 graus. Lembra que eu falei que dá para calcular seno de 15? Bom, eu sei que o seno de 15, né, o 15, ele é um arco que eu consigo calcular ele fazendo 45 menos 30. Consigo? Por que eu estou usando 45 e 30? Porque são arcos que estão na tabelinha. Tá vendo? Então, como eu vou pegar um arco da tabelinha, para mim tá fácil, tudo bem? Eu consegui calcular com arcos da tabelinha. Ah, Guisa, poderia ser 60 menos 45? Claro, também são arcos da tabelinha, também você consegue achar o valor. Aí, se eu quisesse usar outros valores do segundo quadrante, do terceiro, pode usar qualquer valor que você conheça o resultado e que esteja na tabelinha, tá bom? O resultado. Aí, ó, olha lá, ó, que o resultado de a subtração 15. O A e o B. O A é o 45, o 30 é o B, tá legal? Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, seno de 45, vezes o cosseno B, cosseno de 30, mais, tá? Mais não. É menos. É uma subtração de arcos. Menos seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, seno de 30, cosseno de 45. Tudo bem? São todos os arcos da tabelinha, então todos são possíveis de substituir. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2 na tabelinha. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 por 2. Certo? Essas frações você consegue juntá-las, ó. Essas duas você consegue juntar aqui. Então, eu vou fazer isso. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes raiz de 2
é o próprio raiz de 2. 2 vezes 2, 4. São duas frações com o mesmo denominador, então eu vou deixar elas no mesmo denominador. Fechou aqui. Ô, louco, olha esse resultado, como é possível? Raiz de 6 menos raiz de 2 por 4. Posso fazer raiz de 6 menos raiz de 2? Não. Você só, na propriedade de raiz, é só quando for multiplicação, que nem é o caso ali da primeira fração, tá? Que é multiplicação. Aí eu posso juntar. Se for soma ou subtração, não pode juntar, tá? Então toma cuidado aí para não cometer esses erros bobos aí, que você pode perder um exercício por causa disso. Nossa, mas vai ficar esse resultado horroroso e não dá para melhorar? Não, gente. Ia ficar mesmo um resultado horroroso, porque se ele fosse um resultado de uma fraçãozinha só, de um valor só de fração, ele estaria na tabelinha. A nossa tabelinha seria 15, 30, 45, 60. Mas o 15 não é muito gentil, por isso que ele não está lá. Tá bom? Então, ó, só recapitulando aqui, eu usei minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá vendo? Ó? Então, eu substituí os ângulos utilizando 30, 45 e 30 aí com a subtração da 15. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo aí, ó. Agora eu vou fazer com cosseno. Vou escolher outra cor de caneta aqui. Cosseno de 75. Como é que eu vou fazer o cosseno de 75? Ó, 75, agora ele é 30 mais 45. Oh, Guiz, eu poderia fazer 45 mais 30? Claro, né? A soma não é comutativa, né? Você pode inverter os valores aí, que ela não vai mudar o resultado. Então, eu poderia usar 45 mais 30, tá? Então, o A vale 30, o B 45. É cosseno, então, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, que é seno A, seno B. Assiste ao vídeo lá que você vai saber por que troca o sinal. Tudo bem? É sem saber, só para guardar. Bom, 45 no seno e no cosseno vale raiz de 2 sobre 2. 30 para o cosseno é raiz de 3 sobre 2, para o seno é meio. Então, vamos substituir os valores aí para a gente calcular. Então, cosseno de 30, raiz de 3 por 2. Cosseno de 45, raiz de 2 por 2. Menos seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 por 2. Ah, tá aparecendo de cima. Olha lá, ó. Raiz de 2, raiz de 3, 1, raiz de 2. E é exatamente o mesmo resultado, ó. Vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 por 4. Tudo bem? Então, só recapitulando aqui, antes de eu falar de uma informação importante, esse é meu A, esse é meu B, então foi isso que eu usei aqui. A e B. Tudo bem? Observação importantíssima aqui, ó, para que você não esqueça jamais e você detone em trigonometria. Na trigonometria, gente, o seno e o cosseno, eles são complementares. Anota isso daí no seu post-it. Seno e cosseno são complementares. O que é ângulo complementar? É aquele ângulo que você soma dois ângulos e dá 90. Ou seja, olha lá, ó, o 15, para chegar no 90, está faltando 75. Então, o seno de 15 é igual ao cosseno de 75. Assim como, olha lá em cima, ó, seno de 30, não é meio? É igual ao cosseno de 60. Sempre que você tiver dois arcos que a soma deles der 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Sempre vai valer isso, para qualquer arco. Ah, mas eu não sei quanto vale, por exemplo, o seno de 27. Não, você não sabe quanto vale o seno de 27, mas você sabe que ele é igual ao cosseno de 63. Então, se você calcular na calculadora o seno de 27, você vai descobrir que ele é igual ao cosseno de 63. Olha que informação legal para vocês aí, importantíssima também na trigonometria, tá bom? Então, vale essa relação aí. Se você tiver um arco X,
o complementar é o 90 menos x. Então, isso vale para seno e cosseno na trigonometria. Se você olhar lá na tabelinha, você vai lembrar que o de 30 é igual ao de 60 do coleguinha, né? Então, o 30 do seno é o 60 do cosseno. Já o 30 do cosseno é o 60 do seno. Tá vendo? Eles são... E o 45? O 45 é igual, né? 45 mais 45 dá 90. Tá legal? Então, anota essas informações aí que elas são muito importantes. Beleza? E a tangente, professor? Você não falou nada da tangente. Tangente é diferente, né? Olha que legal. Olha aí, ó. Olha a formulinha da tangente, que coisa mais linda. Corre lá que no vídeo de adição e subtração de arcos também tem tangente lá, tá? Eu também vou explicar como que a gente chega na tangente e na subtração também, tá legal? Então, ó, o que eu vou fazer? Como que eu vou guardar ela? Tem frasinha? Tem. Você vai pensar que você tá num banheiro, né? Num desses banheiros assim públicos, que você tem portas de banheiro, tá? E aí tem duas portas, a porta A e a porta B. Então vamos colocar a porta A e a porta B lá no banheiro, olha lá, porta A, porta B. E você está apertado para ir ao banheiro e você precisa encontrar, e aí você vai na porta A, tem gente em A. E aí você vai na porta B, tem gente em B. Aí você vai, tem gente em A e B. Olha lá, ó, a formulinha. Tem gente em A, tem gente em B. Tem gente em A, tem gente em B. Tudo bem? Ah, isso é horrível. É, mas ajuda para guardar. Tudo bem? Macetinho para guardar é importante. Anota a formulinha no post-it. Observações importantes. Olha os sinaizinhos, ó. O tangente da soma manteve tangente da soma aqui, ó. Já na parte de baixo, mudou para a subtração. E se fosse menos? Se for menos subtração de arcos, em cima fica menos, embaixo fica mais. Tudo bem? Inverte aí essas colocações, tá legal? Então anote aí, é muito importante. Vamos fazer um exemplozinho aí. Determinar o valor da tangente de 105. Ó, vamos relembrar de vários traumas do fundamental de vocês aí, tá? Então, presta bastante atenção para você lembrar como é que você faz. Bom, tangente de 105, eu posso usar 60 mais 45, que são arcos notáveis aí do meu ciclo trigonométrico, tudo bem? Tabelinha lá, conheço todos, tá bom? Então, o 60 vai ser o meu A, enquanto o 45 vai ser o meu B. Aí como que eu vou fazer então isso daí? Olha lá, ó. Tem gente em A. Tem gente em B. Tem gente em A e B. O IB aí, né, do final, serve para você lembrar que você tem que fazer uma multiplicaçãozinha na parte embaixo, tudo bem? Substituindo os valores aí, tangente de 60 é raiz de 3, tangente de 45 é 1. E aí na parte de baixo vai ficar 1 menos, de novo, raiz de 3 vezes 1. Aí eu tenho essa expressão aqui. Aí você vai falar assim, acabou? Olha, se você estiver resolvendo uma questão teste e você tiver essa alternativa lá, então beleza, tá certo. Nada matematicamente está errado nesta expressão final aí, nessa fraçãozinha. Mas, se você estiver fazendo uma questão dissertativa, você precisa ir além. Ou uma questão teste que você não tem essa alternativa e ela está racionalizada, certo? Só que para você racionalizar isso daqui, gente, vocês têm que lembrar um negócio lá do passado, lá, ó, que era quando você fazia esta multiplicação aqui, ó. Olha lá, ó. Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, que aí você chega nisso daqui, tá? Isso aqui é produtos notáveis, soma pela diferença, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui você vai ter que fazer isso daqui, ó, multiplicar pela mesma expressão da parte de baixo, que é onde você quer eliminar a raiz, só que com o sinal trocado, tá bom? Então, façam isso daí, faz com bastante calma, pode usar distributiva, né? Então, se você quiser aqui, ó, colocar o parênteses aqui, ó, para fazer a distributiva, faz certinho, faz com bastante calma,
para você não errar. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, porque a raiz de 9 é 3. 1 vezes 1 aqui, ó. Volta. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tudo bem? Então essa daqui foi a parte de cima. Na parte de baixo, usando o produto notável, você vai ter 1 ao quadrado, que é o primeiro termo, olha lá em cima, menos raiz de 3 ao quadrado, que agora você sabe que vai ser 3. Tudo bem? O que dá para juntar aí? Eu tenho o raiz de 3, segue o ponto, com o raiz de 3. Isso são 2 raiz de 3. Tudo bem? E 3 mais 1 é o famoso 4. Embaixo vai ficar 1. Observe que 1 ao quadrado é 1, eu juro para vocês. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Então ficou 1 menos 3, que costuma ser 2. Negativo. Tudo bem? Então só vai trocar o sinal de cima, divide todo mundo por 2, ó. Vai ficar menos raiz de 3, menos 2. Guisa, deu um resultado negativão aí, hein? Eu dividi todo mundo por 2 e troquei o sinal porque ele é negativo. Deu menos raiz de 3, menos 2. É possível isso? Tá muito estranho. Não, isso é verdade, gente. A gente acabou de ver que o arco no segundo quadrante, 105 está no segundo quadrante, ele é um arco que é negativo, porque ele joga lá embaixo na tangente. Então, tinha que dar negativo mesmo, ainda bem que deu, porque a gente não errou nada. Tudo bem? Então, recapitulando, se você deixar, como terminou a primeira parte lá, raiz de 3 mais 1, 1 menos raiz de 3, tá certo. Mas, se você racionalizar na prova dissertativa, você vai ganhar uma estrelinha do seu corretor lá, e ele vai gostar do que vai vir pela frente. Tá legal? Então, fica atento a isso daí. Tem um outro tipo de exemplo aí, ó, que é esse daqui, que às vezes aparece aí nas provas de vocês, e aí você tem que ficar esperto. Porque dá uma olhada. Parece uma expressão impossível de você resolver. Porque olha os ângulos, ó. Arco de 13, arco de 32. Que arco que é esse que eu não conheço, que eu não sei resolver? Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para a estrutura. Olha lá, seno de 13, cosseno de 32. Seno de 32, cosseno de 13. Não está muito na cara do nossa adição de arco? Seno A, cosseno B, cosseno A? Tá vendo? Quem que é A e B aí no caso? A e B é o 13 é o A, o B é o 32. Aí depois inverte, olha lá, o B e A. Tá vendo? É a nossa adição de arcos. Então, como é que vai ficar isso daí? Eu vou fazer a volta. Então, estou fazendo o caminho de volta aqui. Então, se o 13 é o A e o cosseno e o 32 é o B, na verdade, essa expressão, ela nada mais é do que 13 mais 32, galerinha. Olha lá. Tá vendo? Ele já está fazendo a sua montagem. Ao contrário. Então, se você fosse aplicar quanto que é seno de 13 mais 32, abrindo a expressão da soma, você ia chegar nessa expressão do exercício. Ah, mas quanto que é isso daí? Olha lá. 13 mais 32 não é 45? E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Ah, se eu fosse lá, pegasse na calculadora e calculasse o 13, o 32 e seno de cosseno, e jogasse e calculasse, eu chegar no mesmo resultado? Ia. Sofrer muito, mas ia. Mas se você estivesse resolvendo uma prova, você não ia ter essa calculadora. Então, fique atento aí a essa desmontagem da expressão. Tá legal? Bom, estamos quase no fim aí, ó. Só está faltando para a gente falar de relações trigonométricas. É uma aula puxada, mas é uma aula muito importante aí de conceitos trigonométricos. Está como quase acabando. Quem são essas demais relações trigonométricas? Olha esse ciclo aí, que coisa mais linda. Eu já tinha montado o seno. Segue o ponto. Ó, eu vou usar o laser aqui, porque aqui vai precisar do laser para indicar, tá bom? Ó, o laser, segue aí a nossa espinha digital aí, tá? Eixo do seno, tá vendo? Então marquei aqui, ó, seno de alfa, tá? Quem que você conhece também? Eixo dos cossenos, consono. Quem mais? Nesta aula, eixo da tangente.
Aí, eu fiz esse eixo aqui, paralelo ao eixo Y, e chamei ele de tangente, tá bom? Vou fazer um eixo paralelo ao eixo X, tudo bem? Tá vendo, ó? Então, eu vou definir coeixo Y como sendo a tangente, e um coeixo X, né, paralelo ao eixo X, como sendo cotangente, tá? Então, eu acabei de criar uma nova relação aqui, ó, cotangente. E, olha que interessante, ó. Se eu pegar o arco e esticar não até a tangente, mas até a cotangente, ó, tá vendo? Esse tamanho aqui é a cossecante. E se eu esticar o meu arco até a tangente, eu tenho a secante. Então a secante está relacionada com a tangente e a cossecante com a cotangente. Tudo bem? Bem facinho aí? Não, não é, né? Mas tudo bem. São só as expressões para você saber onde que elas se localizam no meu ciclo trigonométrico. Mas o que você precisa saber é que a secante ela é uma inversa do cosseno, ou seja, a secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo. E a cossecante? A cossecante é a inversa do seno, tudo bem? Cossecante é 1 sobre o seno, a inversa do seno. Gente, eu particularmente gosto de guardar aqui, como elas são relações inversas, relação inversa, você inverte o que parece ser o nome. Eu gosto de guardar assim. Estou dando uma sugestão para vocês, tá? Então presta atenção. Se a secante, com o nome é parecido com o seno, mas você está falando de uma relação inversa, na verdade ela relaciona com o cosseno e a cossecante com o seno, tá? A ideia é inversa, não só as relações aí, tudo bem? E da cotangente não tem segredo, é a inversa da tangente, tá bom? Bom, então nessa aula, nesse vídeo, você está vendo tangente com uma relação seno sobre cosseno. Vimos a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E agora você acabou de descobrir e aprender mais 3 relações trigonométricas existentes no ciclo trigonométrico, que é a secante, a cossecante e a cotangente. Tá? Anota tudo nos seus post-it aí, tudo bem? Para você saber certinho quais são essas relações. Existem mais? Existem. Mas aí fica para uma outra aula em outro momento, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo aí. Sabe-se que seno de x vale menos meio e que o x é um arco no terceiro quadrante. Parece que eu já vi isso daí já antes, professor. Vimos sim. É o mesmo exercício, só que agora a gente vai ampliar e achar cossecante, secante e a cotangente, tá? Então eu já tinha feito lá, né? Volta lá no exemplo. O cosseno é a tangente, tá? Que tinha dado o cosseno menos raiz de 3 por 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3. Lembra lá? Como que eu vou achar a cossecante agora? Bom, a cossecante, ela é o inverso do seno. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar e vou substituir por 1 sobre menos meio. Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda, chegamos em menos 2. Tá vendo? Então, a cossecante desse arco aí, ele vale menos 2. Tudo bem? De maneira análoga, a secante é o inverso do cosseno. Então, a secante desse valor aí, ela é 1 sobre menos raiz de 3 por 2, que invertendo vai ficar menos 2 sobre raiz de 3, e racionalizando já, eu vou ter menos 2 raiz de 3 por 3, tá vendo? Já ficou um resultado mais bonitinho aí do que você está acostumado, tá bom? E a tangente, aliás, a cotangente, é o inverso da tangente. Então fica 1 sobre raiz de 3 por 3, que fica 3 por raiz de 3, tá? Só inverteu. E aí você dá aquela racionalizada bonita, raiz de 3 por 3. Olha que legal! Vai ficar 3 raiz de 3 por 3, que é raiz de 3. Tudo bem? Então, a cotangente
ela é só raiz de 3 positiva, tá bom? Já vi exercícios, para quem está aí de olho nos vestibulares aí, caiu recentemente na FUVEST um exercício falando dessas relações, com aquela imagem lá do ciclo trigonométrico. Então fique atento, não pode esquecer também essa imagem aí de como funciona. Tá legal? Gente, aula longa, aula trabalhosa, mas com bastante conceito, tudo bem? Assistam o vídeo de novo, se vocês tiverem dúvidas, tá legal? Façam exercícios dessas relações, porque o único jeito de guardar essas relações é fazendo exercícios aplicando o conhecimento, tá legal? Então é isso daí, bons estudos, brigadão, um abraço do Gui.